só assim para me dar aula de coca na limpeza. Aí, vamos continuar aqui, turma. Caiu. Olha só. Vamos ver aqui essa tabela que eu achei muito legal na página 399. Olha só aqui esse gráfico, tá certo? Falando aqui da quantidade de animais que existe. Olha só. A gente tem aqui, ó, um pouco mais de 1 milhão de espécies de animais já foram descritas, mas é possível que ainda hoje haja milhões a se identificar. Os zoólogos agrupam atualmente os animais em 35 filos, dos quais apresentados os 9 que contêm os organismos mais conhecidos. Olha aí, artrópodes, poríferos, moluscos, nematóides, pantelmintos, anelídeos, quinidários, equinodermos. Olha aí o gráfico da distribuição de número aproximado de espécies de filos animais estudados nesse livro, de acordo com diversas fontes. O artrópodes reúne a grande maioria de espécies, cerca de 1 milhão. Vocês ouviram um bicho fazendo tec, 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 tec. A alma de gato, viu? Passou aqui em cima, uma ave. Vamos ver aqui, poríferos. Filo porífera reúne poríferos ou esponjas de animais aquáticos com organização corporal bastante simples. A maioria das espécies de porífero é marinha, vive presa a rochas e objetos submersos. Esses animais não apresentam nenhum tipo de tecido ou órgão corporal. É tipo assim, galera, eles são poríferos porque eles são tipo esponjas, entendeu? E aí a água passa por dentro deles e aí as células deles vão captar os nutrientes dessa água e vão liberar os seus dejetos, né? Os seus produtos metabólicos também nessa água. Na água doce também tem, tá, galera? As esponjas de água doce muitas são ameaçadíssimas de extinção, porque a nossa energia vem do sacrifício dos rios, a nossa cidade literalmente caga nos rios, nossas indústrias jogam todo o lixo nos rios, nossos rios estão lascados, e aí imagina organismos que se alimentam de filtrar essa água, como eles não sofrem com essas ações, né? Então vamos passando aqui para a página 400, ela vem trazendo para a gente os quinidários, reino que reúne, ó, animais aquáticos. Representantes mais conhecidos são as águas-vivas, quinidários. Plantelmintes, filo dos plantelmintes. Eu queria que depois vocês viessem lendo com calma, tá? Eu tô falando só por cima. Reúne animais de corpo achatado dorsalmente. Plantelmintes vivem em ambientes de água doce ou marinhos, em terra firme, em locais úmidos ou no interior de outros animais, como parasitas. As formas de vida livre, aquáticas ou terrestres, são populares como planárias. Os plantelmintes parasitas mais conhecidos são as tênias e esquitossomos, causadores da teníase e da esquitossomose, respectivamente. Beleza? Aqui na serra tem uma planária grande, assim, muito bonita, que de vez em quando eu vejo andando no jardim. Parece muito uma lesma, mas o pessoal já tinha me falado que era uma planária. Nematóides. Filo nematóida reúne nematóides, animais de corpo cilíndrico afilado nas duas pontas. Os representantes do grupo vivem em todos os tipos de ambiente, em água doce, no mar, em terra úmida, no interior do corpo de animais e plantas como parasitas. Os nematóides mais conhecidos são as lombrigas intestinais, causadores das ascaridíase. Os ancilostomos, causadores do amarelão, e das linfárias, causadores das elefantíase. Agora vamos falar de quem? Dos moluscos. Opa, essa turma é muito interessante. Vamos ver aqui os tipos de moluscos. Nós temos quem? Os gastrópodes. Moluscos reúnem o filo molusca reúne os moluscos, animais de corpo mole, lula molusco, em muitas espécies revestido por concha calcária rígida. Os principais representantes dos grupos: os caramujos, mexilhões, lesmas, polvos e etc. vivem em água doce, marinha e mais diversos ambientes em terra firme. Então, caracol é gastrópode, barriga com perna, eu acho que vocês lembram. Os bivalves são aqueles que tem a conchinha assim que mexe, a ostra lá que tem a pérola dentro. Tá certo? Os cefalópodes são os polvos e as lulas. Eles também têm essa conchinha calcária. A dos polvos é o bico, da lula é o bico, e algumas têm também dentro dela uma espécie de plaquinha calcária que vai ajudar provavelmente na flutuabilidade delas, tá bom? Anelídeos. Reino anelídea reúne anelídeos, animais de corpo cilíndrico dividido em segmentos transversais. Esses animais vivem na água doce ou marinha ou no solo úmido. Os representantes mais conhecidos do grupo são minhocas, que vivem em terra firme, sanguessugas, que vivem em ambientes úmidos de água doce,
poliquetos, que vivem principalmente no mar, vagando no fundo submerso. Artrópodes, olha aí, o filo artrópoda reúne artrópodes que se caracterizam por apresentar o corpo protegido por armadura rígida. Exoesqueleto, esqueleto externo, não é? Do lado de fora, composto por quitina. Seus representantes distribuem-se em 4 grupos principais. Os crustáceos, quelicerados, crustáceos, né? Camarões e lagostas, caranguejos, siri, né? Quelicerados são aranhas, tá bom? Tem esse nome por causa das quelíctas. Miriápodes, tá bom? Miriápodes, que vão ser, por exemplo, as lacraias, tá certo? E os hexápodes, são insetos, 6 patas, não é? E aqui a gente vê foto de todo mundo, ó. Os crustáceos são geralmente aquáticos, vivem na umidade. A gente tem fora esses aí o tatuzinho de jardim, né? Que é aquele tatu bem pequenininho. Quando eu era pequeno adorava criar esses bichos. Se na quarentena tiverem muito desocupados aí, podem criar tatuzinho. Vão no jardim, pega tatuzinho, bota numa vasilha, bota uma terrinha. Viu, Rian? Olha, ó, uma boa ideia pra ti aí, ó. Criar tatuzinho, cara. Tu cria os tatuzinhos aí. Os tatuzinhos são tudo, entendeu? Os tatuzinhos são valentes. Os tatuzinhos não arregam pra ninguém, não. E aí tu cria uns tatuzinhos aí. E aí tu vai poder aprender sobre os crustáceos e se divertir. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente tem também a foto da escolopendra. Vocês estão vendo aqui a foto aqui da escolopendra, foto do quilicerado, a foto do... e a foto do gafanhoto. Não é? Olha aí, ó. Lacraia, escolopendra sp, representando dos miriápodes, né? Não, Miriam? É isso aí, os miriápodes. E aí vamos ver quem? Os equinodermos. Que legal, estrela do mar, turma. O filo dos equinodermos reúne os equinodermos, animais exclusivamente marinhos e considerados invertebrados mais aparentados aos cordados, grupo ao qual pertencemos. Seus representantes mais conhecidos são as estrelas do mar, os ouriços do mar, as bolachas do mar, os pepinos do mar e as holotúrias. Olha só que interessante, né? Dos invertebrados mais próximos da gente, de mim, de você, Vitória, são as estrelas do mar. Então, turma, cordados. Eu, você, os macacos, capivaras, piranhas. Vamos ver aqui as aves. Toda essa galera aí é cordado. Vamos ver quem são, ó. Filos cordada reúne os cordados, animais que apresentam na fase embrionária estrutura dorsal denominada notocorda, com exceção a alguns invertebrados aquáticos, como assídeas e anfioxos. Os outros cordados apresentam crânio, sendo por isso denominados craniados. Peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos são craniados. Grupos dos cordados é bem diversificado e reúne animais em tamanhos e formas corporais variadas. Na página 402, vocês vão estar vendo isso aqui, ó. Tá beleza? Uma piranha caju, tá? Uma capivara e o seu bebê. Ô, coisa linda, mãe. E aqui um fétons, acho que é etéreos, não sei o nome desse féton, um rabo de junco que eles chamam, tá bom? E aqui no D do ano, desculpa turma, caiu de novo, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui na página 403, características gerais dos animais. Vamos dar uma lida aqui rapidinho. A maioria dos animais, o desenvolvimento da blástula leva à formação da glástula. Estágio embrionário em que se diferenciam tecidos básicos do embrião, denominados folhetos germinativos. Poríferos, esponjas, são os únicos animais que não formam glástula, nem folhetos germinativos. Quinidários têm apenas 2 folhetos germinativos, ectoderma e endoderma. Por isso, são chamados de diblásticos ou diploblásticos, do grego diplos, duplo, 2, e blastos, aquilo que germina. Animais de todos os outros filos apresentam um terceiro folheto germinativo, a mesoderma, sendo por isso chamado de triblásticos, triploblásticos, do grego triplos, 3.
Pronto, os outros animais são os triploblásticos. Tecidos corporais. Olha aí, a multicelularidade não é característica exclusiva dos animais. Muitas algas, a maioria dos fungos, todas as plantas são multicelulares. Entretanto, os organismos multicelulares mais complexos, como plantas e animais, apresentam tecidos. O que são tecidos? São grupos de células especializadas em determinadas funções. Tá certo? As cavidades corporais e metaméria. Muitos grupos de animais possuem espaços internos preenchidos por um líquido. Desempenham função como absorção de choques mecânicos, favorecimento da distribuição de substâncias no corpo, apoio aos músculos. A maioria dos animais, essa cavidade corporal é denominada celoma, sendo totalmente revestida por tecido de origem mesodérmica. Nos nematódeos, a cavidade interna é revestida em parte por mesoderma, em parte por ectoderma, sendo denominada pseudoceloma. Vamos dar uma olhada aqui o que é que as outras páginas dizem. Eu não posso mais me acalcar aqui e colocar o livro em qualquer lugar, turma, porque acabou de chover. Olha aí, ó, filogenia dos principais grupos de animais. Turma, isso aqui é um clado, olha só que legal. A seguir apresentamos uma árvore filogenética relacionada aos 9 filos estudados neste livro, elaborado com base em informações anatômicas e genéticas obtidas de diversos estudos recentes. Então, olha aí a distribuição, tá bom? Do filo, né? Do reino Animalia. Poríferos do grego poro, reúne os poríferos. Animais aquáticos conhecidos popularmente como esponja. Foram descritas a cerca de 10.000 espécies de poríferos, a maioria das quais vivem no mar. Apenas uma centena de espécies de esponjas vivem em água doce, rios e lagos de águas límpidas. Poríferos são animais com organização corporal simples, sem tecidos nem órgãos, que vivem fixados em substratos submersos como rochas, madeiras, conchas. Tamanho e maioria dos poríferos é de poucos centímetros, mas há espécies que atingem 1 ou 2 metros de altura. Organização corporal dos poríferos, das diversas espécies poríferas, varia tanto a forma, cor, tamanho. Alguns são arredondados, outros são achatados, outros têm forma de vaso com base fixa a objetos submersos. A cor pode variar desde o cinza, marrom até o vermelho, laranja e violeta. Apesar da variedade de formas, muitas delas colônias, o corpo de um porífero simples pode ser descrito como um cilindro oco fechado na base, com uma abertura no topo. O ósculo, do latim ósculo, diminutivo de boca. Externamente, o corpo de um porífero é revestido por centenas de células achatadas, denominadas pinacócitos. Então, aí na página 407, turma, os poríferos, que são animais filtradores, não é? Se alimentam de nutrientes dispersos na água. A reprodução dos poríferos apresenta grande capacidade de regeneração. Um simples pedaço destacado do corpo de um porífero pode originar um animal completo. Alguns poríferos apresentam reprodução assexuada por brotamento. Neste processo formam-se expansões ou brotos corporais que crescem e separam-se do organismo genitor, passando a construir novos indivíduos. Muitas espécies, os brotos não se separam, originando colônias. Certos poríferos formam estruturas resistentes denominadas gêmulas. As gêmulas é um conjunto de arqueócitos envoltos em amebócitos que secretam esponjiga e espículas. As gêmulas são mais comuns em esponjas de água doce e podem se desenvolver e formar-se no organismo adulto. Olha aí, microfotografia de uma espícula. Olha que legal, turma, na página 408 aí, ó. Isso aí que parece uma âncorazinha do Popeye. Após algum tempo, fazendo parte do plâncton, a larva fixa-se. Muitas espécies da fecundação ocorre no mesoílo, em outras que eliminam óvulos e espermatozoides, e o encontro dos gametas ocorre na água. O zigoto originado da fecundação desenvolve uma blástula que se transforma
em uma larva após algum tempo, fazendo parte do plâncton. A larva fixa-se no objeto submerso, origina um novo porífero, pronto, parecido com os corais. Quinidária reúne os quinidários, animais aquáticos com o corpo mole e gelatinoso, cujos representantes mais conhecidos são caravelas portuguesas, anêmonas do mar, corais, águas-vivas. São conhecidas cerca de 11.000 espécies de quinidários, a maioria marinha. Algumas poucas espécies de quinidários que vivem em lagos e em rios de água doce, limpa. Os quinidários são animais diblásticos, com corpo revestido externamente por epiderme, originária da ectoderma, e a cavidade digestiva revestida por gastroderme. Olha aí, cavidade delimitada pelo gastroderme ocupa grande parte do corpo do quinidário, além de sediar a digestão dos alimentos. Também possui nutrientes, gás oxigênio em diversas células do corpo. Essa dupla função levou à denominação de cavidade gastrovascular. Pólipos e medusas. A maioria dos quinidários passam por 2 estágios de ciclos de vida. O pólipo lembra um cilindro com uma das bases fixadas a um objeto submerso e a outra livre, onde se situa a boca e os tentáculos. Os pólipos são geralmente sésseis, mas em certas espécies eles podem deslizar lentamente no substrato. Sésseis é que eles ficam presos, tá, turma? A medusa lembra um guarda-chuva com a boca situada na posição correspondente ao cabo. Olha aí, tem um desenho dos dois na página 410. Pode haver tentáculos longos ao redor da boca e tentáculos finos nas bordas do corpo. É basicamente como ficam os corais, né? Presos com a boquinha para cima e a medusa fica nadando aí com a boquinha para baixo. Diversidade celular. Os quinidários movimentam graças às fibras contráteis localizadas na parte de certas células da epiderme e da gastroderme, genericamente chamadas de células mioepiteliais. A ação destas células é encontrada por uma rede difusa de células nervosas localizada na mesogleia, a grande número de células intersticiais. Corais são quinidários polipoides, que vivem como pólipos em colônias, dotados de substâncias calcárias que dão sustentação esquelética à base do corpo, tá? Alguns corais são moles também, outros têm essa substância calcária. Mantendo até mesmo o desenho das dobras pregas da cavidade gastrovascular, e alguns pólitos crescem sobre os esqueletos dos que morreram, assim desenvolve a escultura calcária denominada rocha calcalínea, a grande barreira de corais da Austrália, um grande exemplo disso, tá bom, turma? Filo dos plantelmintes reúne cerca de 20.000 espécies, são animais acelomados, de corpo achatado, dorso ventralmente, e que ser dividido grupo em 3 grupos, tubelários, tremeloides e cestoides. Turma, quando a gente fala de um animal acelomado, tá certo? É porque a gente está falando de uma ausência de celoma, tá certo? Da cabeça. Trematóides, plantelmintes parasitas dotados de 2 ventosas mucosas que exibem a fixação no hospedeiro. Representados mais conhecidos dos trematóides são os esquitossomos. Cestoides, representados pelas tênias. Pronto, sistema corporal das planárias, 414. Planárias apresenta sistema digestivo incompleto e cavidade digestiva gastrovascular altamente ramificada. Sistema excretor da planária situa-se entre as células do mesênquima. Sistema nervoso, vocês precisam dar uma lida em tudo isso, tá, turma? Eu não posso estar me adentrando, lendo tudo isso com vocês pelo tempo aqui da nossa aula, mas a gente vai resumindo aqui as situações. Os nematóides, animal que reúne o corpo cilíndrico alongado com as extremidades afiladas, cujo tamanho pode variar de menos de 1 milímetro
comprimento a mais de 1 metro. A maioria dos nematóides tem vida livre, habita ambientes como solos úmidos ricos em matéria orgânica, rios, lagos, oceanos. Uma colher de solo fértil chega a conter milhões de nematóides de tamanho quase microscópico, diversas espécies de endoparasitas de plantas e de animais. Nossa própria espécie é parasitada por algumas espécies de nematóides, entre elas a popular lombriga. Meu Deus do céu, que foto louca é essa aqui da página 416, parece um monte de lombriga. Turma, eu quero que vocês deem uma lida, tá certo? Até aqui a parte dos moluscos, tá? Filomolusca, falei com vocês já, nós temos os gastrópodes, bivalves, cefalópodes, tá certo? Eu quero que vocês deem uma olhada aqui nessa questão dos molúsculos, dos plantelmintos, sistema respiratório, nervoso, reprodução dos moluscos, tá? Depois eu posso estar pegando ali uns moluscos na lagoa para estar mostrando para vocês. E aí a gente continua amanhã já, tá bom? A gente já vai dar uma olhada aqui nessa questão das minhocas e outras coisas interessantes aqui. Valeu, turma. Tudo de bom, até amanhã. E galera do segundo ano, uhul! Como é que vocês estão aí? Tudo de boa? Na lagoa? Ali dentro da lagoa? Vocês estão bem? Ó, professor Sanjay para uma aula hoje de biologia, tá certo? E aí, turma, eu gostaria que todo mundo, por gentileza, pegasse o livreto, na página 397, nessa foto maravilhosa da Sussuarana, puma concolor. Vocês sabiam que tem bastante desse bicho por aqui? Tem sim. Ele é um bicho ameaçado de extinção, mas ele tem uma distribuição muito interessante, tá certo? Ele ocorre nas Américas quase todas, do Canadá até a Terra do Fogo lá embaixo, tá certo? Na Patagônia. E é um bicho que aqui ele é muito caçado por controle, tá certo? As pessoas matam porque ela pode vir ocasionalmente a comer um bode, um carneiro, um bicho assim. E aí as pessoas matam um bicho maravilhoso desse, que é um puma, tá certo? Por controle, para ele não estar comendo as criações. Turma, vamos começar hoje com Reino Animalia. Vamos conversar um pouco sobre os animais, tá? Sobre os animais invertebrados. Eu dei uma olhada aqui, tô escutando uns estralos aqui atrás de mim no mato. Não sei se é a minha égua, se é jacu, que é, mas deve ser algum animal, né? Tem a ver com o assunto, querendo ou não. Estou aqui na beira da lagoa, cheio de sapinho, de ave, de peixe, de muita coisa interessante. E aí vamos dar uma olhada no que é que o livro de vocês traz sobre o Reino Animalia, tá bom? E aí vamos conversando juntos sobre animais invertebrados. Então, de prima, já vou dizer para vocês que são os animais, assim, o grupo de animais mais abundantes no mundo inteiro, tá bom? E também muito antigos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Reino Animalia inclui os animais organismos eucarióticos cujas células têm o núcleo delimitado por um envelope membramático, além de apresentar um citoesqueleto de proteínas e organelas membranadas no citoplasma. Neste aspecto, os animais assemelham-se a fungos, protistas e plantas, se diferem de bactérias e arqueias, que são procarióticos, tá bom? Os animais são seres multicelulares ou pluricelulares. Cada indivíduo é constituído por um grande número de células. É isso aí, turma. Aí vamos ver. Reino Animalia, animais que unem organismos eucarióticos